30 anos atrás. Boa tarde, Mário. Boa tarde, boa noite, bom dia, doutora Maria Eugênia. Tudo bem? O som não está muito bom. Não, o som não está muito bom. Não, está sem som você. Tá Agora. melhor assim? Agora Está você tem sem som. fone. Então. É um prazer estar aqui nessa live. Muito obrigada pelo convite. E eu tenho, muita alegria em falar um pouco a respeito do meu trabalho e nosso trabalho em conjunto com a medicina integrativa e a fisioterapia integrativa. Então, Maria Eugênia, eu vou começar, né? Vamos chamar você de Maria Eugênia, né? Da nossa proximidade. E eu queria que você explicasse para as pessoas, que também para mim foi muito surpreendente, porque hoje eu tenho 57 anos, mas há 35 anos atrás eu me submeti a uma cirurgia de hérnia de disco, porque eu tinha uma dor crônica, tá? E naquela época, a fisioterapia era uma fisioterapia que, no meu modo de ver, não me trouxe o resultado que eu queria, a nível de qualidade, de melhora de dor, tá? E me submeti à cirurgia achando que aquilo seria a solução. Também me decepcionei, tá? Por quê? Porque eu não consegui, tá, o resultado que queria. E aos poucos eu vim aprendendo e vendo como a fisioterapia vem evoluindo, tá? Então, eu queria que você colocasse primeiro o seu vasto currículo, tá? Nós sabemos hoje que você faz parte de um grupo de medicina integrativa a nível dos Estados Unidos. Então, eu queria que você explicasse inicialmente exatamente o seu currículo e depois me explicasse o que aconteceu, quais são as técnicas que estão evoluídas hoje na fisioterapia integrativa que nós usamos nos pacientes com dor crônica, principalmente, né? Nos pacientes com dor crônica, aqueles pacientes oncológicos que normalmente têm 90% de dor crônica, os pacientes neurológicos, os pacientes, mesmo atletas que têm dor aguda e dor crônica. Conta para mim o que se passou na fisioterapia nesses últimos 35 anos que mudou tanto e evoluiu tanto. Então, eu sou formada há 21 anos, né? Me formei pela Faculdade Adventista de Fisioterapia e desde sempre gostei de estudar, sempre fiz muitos cursos, porque eu sempre queria saber a causa do problema. Eu não me conformava com aquela questão de você estar com a dor no ombro e você ir lá tratar o ombro do paciente e aí daqui a pouco o paciente voltava depois de 2 semanas, um mês com aquela mesma dor. Então, por conta dessa busca, então eu comecei a me especializar em vários cursos, fiz vários cursos de especialização justamente para ir atrás dessa causa. Comecei com a osteopatia. E a osteopatia... Explica para mim o que é a osteopatia. E por que a osteopatia foi o primeiro? Porque sempre gostei de trabalhar com terapia manual. Sempre gostei de utilizar minhas mãos. Mesmo antes de saber que quando a gente trata com as mãos no corpo, hoje em dia a gente sabe que o corpo é um HD externo das nossas emoções. Então, mesmo antes de ter essa informação, eu sempre gostei de trabalhar com as mãos. Então, a osteopatia foi a minha primeira opção porque, na época, era o que tinha de boom, né? Foi em 2002 que eu comecei a osteopatia e terminei em 2008. E aí, a osteopatia já me deu essa visão de que se eu tenho uma dor lá no ombro, pode ser que é porque eu tive uma entorse de tornozelo naquele mesmo lado. Se eu tenho uma dor no meu ombro direito e eu tive uma entorse de tornozelo no pé direito, isso aí vai gerar uma cadeia ascendente e essa cadeia ascendente ela vai me gerar uma dor no ombro por conta das tensões musculares. Então, eu fiquei, então não vou tratar o ombro, eu vou tratar o pé. Começava tratando o pé e o ombro melhorava. Então, quando eu vi o resultado daquilo tudo, então, aquilo me dava aquele anseio de aprender mais e de ir buscando mais técnicas que me trabalhassem o paciente como um todo. Porque a visão nossa, atualmente, mas já antiga, é de trabalhar a causa do problema, trabalhar o paciente e não a sintomatologia. Então, eu posso dizer que hoje você faz a fisioterapia integrativa e você começou com a fisioterapia tradicional, convencional na sua faculdade, mas devido à sua personalidade, você procurou a osteopatia primeiro. E como foi que eu saí da osteopatia?
Você saiu ou exportando. agregou? Agreguei, na verdade. Eu só ficava com osteopatia, fazia só tudo com osteopatia. Aí, de certa época, me chegou uma paciente que teve uma entorse de tornozelo. E eu fui lá, manipulei o tornozelo dela, ela saía bem, tá tudo bem? Tudo bem. Ia embora. Daqui a pouco ela voltava na outra semana com a mesma dor no tornozelo. Eu digo, não é possível. Tá com dor no tornozelo, não tem uma perna curta nem nada, mas tinha uma pisada inadequada. Fiz a palmilha para ela, porque eu já tinha feito o curso de palmilhas posturais. Aí fiz a palmilha e a paciente retornava com essa mesma queixa. Então, ouvindo uns colegas osteopatas falando, disseram que estavam fazendo curso de microfisioterapia, porque a microfisioterapia iria tratar a causa do problema, mas tanto de cunho físico, quanto emocional, quanto tóxico, quanto químico. Eu disse, então é por esse caminho que eu vou também. Aí eu fui fazer a microfisioterapia. Para quem não sabe, a microfisioterapia é uma técnica francesa, que já tem mais de 40 anos aqui no Brasil. E no Brasil não, deve ter mais de 40 anos de criada, mas uns 20 anos aqui no Brasil. E a microfisioterapia, a gente pode ir tratando o paciente de forma com toques suaves e leves, identificando aquilo que gerou o problema que o paciente traz para a gente. Então, comecei a associar a microfisioterapia com a osteopatia. E essa paciente que depois voltou para mim, que eu fiz a microfisioterapia, nunca mais me retornou com a mesma queixa. Conta para mim como funciona, na verdade, essa melhora dos pacientes para você, a associação. Você usa essas técnicas de maneira independente? Como é que você faz? Eu entrei no seu consultório, eu possuo, tá, uma hérnia de disco, eu uso analgésicos anti-inflamatórios, que nós sabemos que tem um excesso de efeitos colaterais, causam dependência, tá? Como é que você faz nessa primeira avaliação para você ver qual é a melhor técnica que você deve utilizar? Ou qual que você deve iniciar? Antes do paciente chegar no meu consultório, num prévio contato, eu já peço para ser enviado para ele alguns questionários. Esses questionários vão me mostrar como é que o paciente está, se ele está hipersensível. Essa hipersensibilidade para nós da fisioterapia integrativa é uma associação da intoxicação, da inflamação e da oxidação. Então, quando esse paciente ele vem com esse questionário de rastreamento metabólico acima de 30, eu já sei que ele está hipersensível e que eu preciso dar energia para que ele jogue para fora toda esses estresses tóxicos, físicos, químicos e emocionais. Então, ele chega no meu consultório, eu já faço a anamnese. Como é que é a anamnese? A anamnese eu vou perguntar primeiro dos sintomas, o que levou ele a vir para o meu consultório. Vou perguntar como é que foi a vida fetal dele, como é que foi a vida na infância, como é que a mãe e o pai se sentiam, o que estava passando por eles na época que eles estavam antes de gerar aquela pessoa, aquele paciente, tipo 3 meses antes da pré-concepção. Eu pergunto também como é que foi a adolescência e como foi a vida adulta até o momento que ele está no consultório. E daí eu vou determinando, a partir do que o paciente me traz, se o que está fazendo com que ele sinta aquela dor crônica ou aquele sintoma, uma doença, porque às vezes não é dor crônica, é dor emocional, né? A dor crônica é emocional e física. Eu recebo muito paciente com ansiedade, com depressão, com insônia, pacientes oncológicos, também pacientes que têm neuralgias, tamanhas. Então, eu vou determinar, a partir dessa anamnese, juntando os conhecimentos da leitura biológica. A leitura biológica é quando a gente desenvolve uma sintomatologia por conta de um problema, né? Um choque que a gente tomou. E esse choque emocional, ele vai trazer uma doença. Então, eu vou juntando todas essas informações, junto à avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, que me dá, ele é um biomarcador justamente da saúde da pessoa. Essa variabilidade da frequência cardíaca, ela vai me mostrar se o paciente tem flexibilidade autonômica, se tem como se organizar no seu sistema nervoso autônomo, se ele está com freio puxado
ou se está com o acelerador ligado, se ele é aquela pessoa nós capota, mas não breca, entendeu? Então, tudo isso eu vou juntando para que eu determine a melhor técnica se o paciente for psicossomático, se o que trouxe a ele for uma questão emocional, ou se o que eu trouxe a ele for uma questão metabólica, se ele se prejudicou por conta de uso de medicamentos, por conta de alimentação inadequada. Então, eu vou escolher a técnica a partir dessa anamnese e desse exame da variabilidade da frequência cardíaca, que é o Nerve Express. Tá claro por enquanto? Então, vamos tentar, na verdade, para mim, tá, porque na verdade você me surpreendeu nos últimos meses, que nós estamos trabalhando em conjunto, porque você atende meus pacientes que têm Parkinson, quer dizer, uma doença neurológica degenerativa. Você atende os pacientes que eu atendo oncológicos, que têm desidratação, que têm desnutrição, desequilíbrios metabólicos, dores crônicas. Mas o que eu vejo, o que mais me surpreende, é a prevalência, a incidência de melhora, é a rapidez da melhora. Tá? Quer dizer, o que me surpreende é que eu já caminho o paciente para você sabendo isso. Pode ir, que com 1 ou 2 sessões, você já vai ter uma melhora ideal, rápida. Tá? Por que isso acontece? Isso. Essa melhora se deve porque eu associo técnicas. Então, a partir do momento que eu vejo por que o paciente está tendo aquilo, então eu já começo com a técnica da microfisioterapia, que vai me mostrar, vai identificar no corpo do paciente o que gerou aquele problema que ele está sentindo e eu vou mostrar para o corpo dele já eliminar. Então, é uma técnica que vai estimular a imunidade, que vai tirar, vamos dizer assim, os obstáculos do corpo do paciente para que ele comece a funcionar melhor. Então, por que é importante nesse trabalho que eu faço em conjunto com você? Porque quando você atende o paciente e indica os tratamentos integrativos, como a ozonioterapia, como as vitaminas endovenosas, como o Bonardene, a questão da alimentação também, isso vai ter um melhor efeito, porque eu já preparei o terreno do paciente para que aquilo faça um efeito mais rápido, para que aquilo não tenha nenhum tipo de obstáculo. Porque se a gente trata aqui na fisioterapia a causa, seja ela emocional ou física, quando é física, eu trato com equipamentos de fotobiomodulação, que vão dar energia para os órgãos do paciente, que vão desinflamar, desintoxicar, ou com ozonioterapia também. Então, quando eu faço esse tipo de trabalho associado com a microfisioterapia, junto com a terapia neural, em outra sessão eu já faço a terapia neural, o paciente tem uma melhora drástica porque eu estou equilibrando com ambas as técnicas o sistema nervoso autônomo dele. Então, vamos tentar explicar para quem está nos acompanhando bem. Vamos pegar meu caso, que era uma dor crônica, tá? Que na época, há 35 anos atrás, eu me submeti a um procedimento cirúrgico e eu entro no seu consultório. Então, na verdade, o que acontece? Nós sabemos que dor crônica é uma dor que, na verdade, ela tem o fio específico que conduz esse estímulo elétrico através da medula ele vai para seu cérebro, passando pelo bulbo, pelo mesencéfalo, e você, na verdade, com suas técnicas, você modula a dor, você faz aquele sistema de comporta ou a modulação da dor. Então, quando o paciente vem para mim, ele vem usando antidepressivo, ele vem usando opiáceo, ele vem usando anti-inflamatório. Com que objetivo? Na verdade, tentar aliviar essa dor crônica, certo? Mas, como nós sabemos, ele não vai na causa, quer dizer, ele não vai no principal, ele não vai no metabolismo, na mitocôndria. Então, como é que você hoje, eu cheguei no seu consultório, tem uma dor, indicação, tá? Eu estou com 22 anos, tá? Eu tenho 22 anos, como foi o caso, tenho minha hérnia de disco, que eu trouxe sempre, as pacientes já entram no consultório com a ressonância magnética e com indicação pelo próprio colega nosso, ortopedista, de indicação cirúrgica. E aí, como é que você explica para a pessoa e como é que você faz para tirar essa dor inicial, tá? Que é, lógico, que nós sabemos que tem uma questão
do trauma emocional, de substâncias químicas associadas. Como é que você agiria comigo? Eu entrei no seu consultório com 22 anos agora com você. Eu já faço essa pergunta toda e aí eu já descobri que você já tem essa cicatriz, né? Então eu já venho, olho seus dentes também, porque Dentes? cada dente tem uma relação com o corpo, né? Cada dente a gente chama que é uma somatotopia. Cada dente equivale a uma emoção, a uma percepção, a um órgão, a uma víscera, uma vértebra, uma articulação. Então, se eu sei que é na lombar, eu já vou no dente específico da lombar com a terapia neural. A terapia neural, para quem não sabe, eu vou explicar, é a utilização da procaína a baixa concentração, de 0,7 a 1%, por exemplo, em partes do corpo, para que a gente reequilibre o nosso organismo, o nosso sistema nervoso autônomo. Porque a dor, ela nada mais é do que um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, onde uma perna dele, que é o simpático, está mais à frente do que o parasimpático, que é o sistema da regeneração e da não dor. Ou seja, o simpático desses pacientes, ele está o tempo inteiro ligado, está com o acelerador ligado, certo? Então, eu faço uma analogia assim, um animal que está atrás de uma presa, ele não vai nunca relaxar os músculos, ele não vai parar para fazer defecar, né? Não vai parar para dormir e nem vai parar para comer. A mesma coisa somos nós. Nós somos animais racionais e quando existe um desequilíbrio do simpático com o parasimpático, o paciente não só chega com a dor, mas também chega com algum desses outros sintomas de não ir ao banheiro, ou de estar ansioso, de contração muscular pelo corpo inteiro, associados. Então, com a procaína, na utilização da terapia neural, eu faço testes quânticos dentro do consultório para ver qual é o ponto exato que eu vou atuar frente àquela dor e vou injetar a procaína na cicatriz, porque normalmente quem tem cicatriz tem um gatilho neuromodulatório. Essa cicatriz pode estar em qualquer outro canto, mesmo longe do local da dor, e pode gerar uma dor. Tem gente que tem uma cicatriz na perna e tem uma dor no pescoço. E aquela cicatriz ali está interferindo. Ou seja, porque qualquer cicatriz no nosso corpo, ela vai gerar um desequilíbrio desse sistema nervoso. Ela vai gerar uma simpática autonomia. Então, ela vai desequilibrar a célula, porque tudo começa a nível de célula. A célula ela tem que despolarizar e repolarizar no ambiente normal, né? E uma pessoa que já passou por muitos traumas tóxicos, físicos, químicos, emocionais, esse daí da cicatriz é um trauma físico que traz uma memória junto, então a gente pode dizer também que tem uma emoção aí, vai gerar uma despolarização constante dessa célula. E com a terapia neural, eu faço essa célula que está doente ficar saudável. E aí a dor vai embora junto. Você colocou como fisioterapeuta conceitos que, na verdade, até 30 anos atrás, jamais uma fisioterapia ou uma fisioterapeuta, o profissional ou a formação levaria em consideração. Então, você falou de intestino, tá certo? Que nós sabemos que ele tem uma inervação muito mais vagal, tá? Sim. E quando você tem um estímulo simpático autônomo, que é o nervo autônomo, ele tende a prender o intestino. Sim. E o intestino tem uma relação direta com a imunidade. Sim, Explica para 80%. mim isso. Explica para mim isso aí, como é que teve essa mudança na fisioterapia integrativa, quer dizer, de vocês parar de ser aquelas pessoas que só esticavam ou qualquer coisa do gênero, para vocês entenderem de intestino, de vago, de simpático, tudo ao mesmo tempo. Isso aí, na verdade, veio com a fisioterapia integrativa, né? Como você mesmo falou. A fisioterapia integrativa está desde 2018. Na verdade, essa nova área, né? Que é essa reunião de técnicas que vem despertar a atenção para uma visão mais integral do paciente, ela veio justamente para complementar a medicina e a nutrição. Então, a partir da fisioterapia integrativa criada pelo Dr. Afonso Salgado, né? A gente começou a
ver que tudo começa a partir do intestino por uma inflamação de baixo grau. Ou seja, nossas emoções inflamam o intestino a partir de um nervo chamado nervo vago, que faz parte do sistema nervoso parasimpático. Ele é a estrada que sai do nosso cérebro e vai até o intestino. O nosso intestino é tão importante para a fisioterapia integrativa que basta a gente explicar que ele tem um sistema nervoso só para ele, né? O sistema nervoso entérico. O sistema nervoso autônomo é dividido em parasimpático, simpático e o entérico. Então, o sistema nervoso entérico, estando bloqueado, estando em desequilíbrio, vai gerar todas essas patologias também. Mas não esquecendo das emoções, eu falei da parte da emoção, né, que afeta o intestino, mas a nosso estilo de vida, a falta de atividade física, alimentações ricas ou com glúten, açúcar, lácteos e derivados, tudo isso foi falado já na fisioterapia integrativa, que inflama o organismo a partir dessa inflamação de baixo grau, onde macromoléculas vão sair pelas junções do intestino para a circulação sanguínea, fazendo a inflamação. A pessoa não sente a inflamação no intestino, mas sente as repercussões dela, como ansiedade, como a depressão, como a insônia, como dores articulares, como doenças autoimunes, como estresse, como síndrome do intestino irritável. Então, viu-se que o intestino é muito mais importante, é segundo o cérebro, mas é mais que um segundo cérebro, é quase que o primeiro cérebro. Então, não tem como a medicina, nem a fisioterapia, tratar uma dor muscular ou uma dor articular se eu não der atenção também ao intestino, se eu não der umas orientações ao paciente, porque a gente não é nutricionista, pelo menos para retirar o que está afetando o intestino, né? Que não só são as alimentações, como são também o estilo de vida, a ambientação, todos os fatores biopsicossociais. Deixa eu fazer uma pergunta que é muito ligada à fisioterapia. Qual é a sua sensação hoje? Porque de você ver a retirar, você conseguir com sua fisioterapia integrativa, a retirar medicações, tá? Que causam efeitos colaterais significativos, tolerância, tá? Quer dizer, você sempre vai aumentar a dose. Então, pacientes, inicialmente, eles procuram a medicina tradicional, o ortopedista, que vai te passar o analgésico anti-inflamatório, que vai te dar efeito colateral, vai te dar tolerância, ele vai aumentar a dose, e aí sim ele nos procura. Então, ele vai procurar naquela fase em que ele está, já em uso de drogas. Como é que você se sente hoje, uma profissional de fisioterapia, conseguindo retirar drogas, tá? Analgésicas, quer dizer, você diminuindo dose de pacientes com doenças de Parkinson, que são doenças neurodegenerativas. Como é que você se vê hoje fazendo isso? Porque eu vejo isso na prática. Mas qual é a sensação que você tem de conseguir tirar o anti-inflamatório, o antidepressivo, tá certo? Quer dizer, quando fala retirar, é reduzir, colocar o sono para melhorar. Quer dizer, quando você encaminha uma pessoa, um fisioterapeuta, jamais, na primeira imagem na cabeça dele, passa aquelas coisas. Eu vou lá para o meu intestino voltar a funcionar. Não vou lá porque minha imunidade vai melhorar. Ponto. Isso não vai acontecer. Mas eu já sei disso. E aí ele sai de lá, sai desfeitíssimo. Porque você tira a dor, tira o mal-estar, melhora o sono, melhora a ansiedade. Tá? E eu estou tendo uma experiência muito grande com você em pacientes crônicos. Tá? É aquele que já tem aquela... Não é mais uma coisa aguda rápida. É aquele que tem um processo inflamatório no meio. Como é que você vislumbra isso e passa isso para os seus pacientes? Você passa com segurança para ele, ó, você vai reduzir a medicação. Aos poucos você vai melhorar o sono. Como é essa relação você com o paciente, hoje em dia? Eu passo com total segurança porque eu sei das repercussões dos tratamentos que eu faço, né? Todos os tratamentos que eu faço têm embasamento científico, né? Eu estudo bastante, tanto artigo científico quanto leio muito, e vejo a possibilidade dessa melhora muito rápida, né? Até porque a gente, quando trata a causa daquilo que está gerando o problema, a gente tem muito mais facilidade de resolver.
mesmo que seja uma doença crônica, mesmo que o paciente esteja tomando muito tempo a medicação, a gente tem a possibilidade de diminuir, como você falou, e até mesmo, em dado momento, tirar, porque a gente está equilibrando o sistema dele todo. E o sistema nervoso autônomo, para quem não sabe, ele é o sistema da vida e da morte. Ele é o sistema da consciência da totalidade. Então, tudo passa por ele. Toda a informação passa por ele. Se você é cardiologista, você trata muitos cardiopatas. Todo cardiopata tem um problema no sistema nervoso autônomo. Ele tem um problema de simpaticotonia, porque vai aumentar a pressão, porque vai aumentar a atividade do coração, porque os vasos estão, fechadinhos. Porque quando a gente está estressado, o vaso fecha. Há uma maior resistência, uma diminuição da flexibilidade dos vasos. Não é isso mesmo? Estou falando certo? A questão de variedade de frequência cardíaca que você tanto bate e que é muito importante. Muito. Explica para mim, na verdade, para que as pessoas entendam melhor, certo? Essa questão de o que é a variação da frequência cardíaca, que significa isso para a doença cardiovascular ou a doença crônica como um todo. Então, a gente tem um ritmo cardíaco, né? Cada um de nós tem um ritmo diferente do outro. O coração nunca bate igual. Então, existe um software chamado Nerve Express, um software russo que foi designado para cardiologistas, que eu sou a única, inclusive, aqui em Salvador que utilizo ele, para a gente avaliar o estado de saúde do paciente. Porque já foi feita pesquisa e se viu que tudo está relacionado aos batimentos cardíacos, que o sistema nervoso autônomo, ele é um biomarcador de saúde e ele pode ser avaliado pela variabilidade da frequência cardíaca, que é essa diferença de batimentos cardíacos. Então, quando eu faço essa avaliação, eu tenho como biofisicamente já falar assim, olhe, se cuide, porque senão a vaca vai pro brejo, entendeu? Senão a sua saúde não vai ficar boa. Porque eu tenho como ver se o paciente tem uma capacidade de carga alostática que está ligada justamente às mitocôndrias. Porque a gente sabe que a partir dos 30 anos, a cada 10 anos, a gente vai perdendo 10% de mitocôndria. E todas as doenças crônicas, elas têm relação com a mitocondriopatia, com um problema nas mitocôndrias. Então, esse software, ele vai me dar o índice de resistência aos eventos, que é através das mitocôndrias. Quando você tem uma mitocôndria baixa, você tem baixo índice de resiliência, baixo encorajamento, baixo coping. Você não tem recovery, você não tem como se regenerar facilmente. E eu estou vendo direto aqui no consultório, os pacientes que você me encaminha, outros pacientes que vêm por indicação, que quando eu faço o tratamento e eu aumento a quantidade de mitocôndrias dele, seja por via de fotobiomodulação, seja por ozônio, seja por endovenoso, quando eu encaminho também, que tem muitos que precisam associar, ou então por via de suplemento sublingual, né, só de mitocôndrias, eles me passam um feedback de que, olha, a dor estava até voltando, mas daqui a pouco, quando eu comecei a tomar aquilo que a senhora me passou, eu comecei a melhorar. Hoje mesmo foi o seu Gilberto Malafaia, veio e me passou esse feedback. Ele disse, depois que eu fiz a terapia neural, eu fiquei 3 dias sem dor, aquela dor que doía muito nos meus braços. Mas a dor foi voltando. Eu digo, ótimo, seu Gilberto. Isso quer dizer que o senhor passou 3 dias sem dor. O senhor estava direto com dor. Então, quer dizer que o seu organismo ele já começou a reagir. Porque todas essas terapias que a fisioterapia integrativa faz é dando força ao organismo da pessoa para que ele se jogue para fora essas patologias, jogue para fora, vamos dizer assim, para reconstruir, para reorganizar aquele equilíbrio, a homeostasia que a gente chama. Então, aí, quando eu faço esse exame, eu vejo se a pessoa vai ter essa força. Porque tem muita gente que não tem como regenerar, porque está com baixa de mitocôndria. Aí o paciente chega aqui no meu consultório e diz assim, que eu estou fazendo malhação, que eu estou fazendo isso. E eu olho no exame, ele não tem energia, nem quase nenhuma. Como é que ele está malhando? Ele só pode malhar com Von Ardenne, ou então depois que a gente recuperar essa energia dele.
O Von Ardenne, para quem não sabe, é o exercício que a gente faz com oxigenoterapia lá na clínica de Dr. José Araújo. Aqui, que eu saiba, no Brasil só tem lá na clínica, não é? O exercício. Deve ter alguns outros colegas que fazem também. Vou Tá. dar a respondida às duas coisas. Tem uma paciente que perguntou se isso vai ficar gravado. Melhor do que gravado, eu acho, para quem está nos assistindo e também para outras pessoas que querem saber o resultado, seriam as suas filmagens logo após o tratamento, tá? Sim, Então, os depoimentos eu queria dos pacientes. os depoimentos, entendeu? Então, na verdade, eu queria que você se colocasse à disposição de, na verdade, colocar os depoimentos de quando você sai, entra de uma forma e sai de outra forma, tá? Isso é sendo importante, porque é mais importante do que está gravado, o que nós estamos falando aqui, eu acho que é a pessoa que está nos acompanhando hoje ver o resultado. Outra coisa que é interessante, que eu já vi aqui a pergunta é, você usa também a termografia para avaliar, certo? Para avaliar algum processo inflamatório, onde você está, no caso da terapia neural também, não? Tem uma Não. pergunta aqui. O meu biomarcador aqui de melhora é o Nervo Express. Eu faço o Nervo Express e aí eu Explica faço melhor para a gente o que é Nervo Express. esse software que eu falei, que foi designado por cardiologista, onde eu avalio o sistema nervoso autônomo da pessoa. Ele é um software de biofísico. Na verdade, ele não dá diagnóstico. Ele vai mostrar como é que o paciente está naquele exato momento. Ou seja, se você dormiu bem, você pode dar um resultado. E se você dormiu mal, naquele mesmo dia, pode dar outro resultado. Mas aquilo ali não me dá um trilho. Não é só o Nervo Express, mas também o que o paciente me passa de feedback. Olha, melhorei disso, melhorei daquilo. E aí, quando eu faço o exame, tá lá. Melhorou realmente. O exame me mostra quando o paciente tem problemas intestinais e que aquele problema no gastrointestinal está gerando tudo. Me mostra se é por conta de questões psicossomáticas. Ele me mostra também se a pessoa está tendo, tipo assim, está com insônia, se não está. Tudo isso por avaliação matemática, sabe? Então, eu não uso a termografia. Na verdade, eu não fui para essa área. Acho um ótimo instrumento de avaliação da inflamação. Acho, sim. Seria até interessante eu ter no consultório para poder fazer o antes e o depois da técnica de terapia neural, ou da osteopatia, ou de uma fotobiomodulação. Eu faço isso com o Nerve Express, com esse software. Né? Eu vejo com frequência você usar um capacete nos pacientes. Explica para mim o que aquele capacete mais ou menos funciona. Esse capacete, ele tem infravermelho e LED vermelho. Pega o fio. Aqui, o capacete aqui. Isso. Certo? Esse capacete, ele foi designado por Dr. Afonso Salgado, que é um fisioterapeuta e nutricionista responsável pela fisioterapia integrativa desse curso, né? Dessa avanço da fisioterapia aqui no Brasil. Ele mora nos Estados Unidos porque Harvard convidou ele por conta desse capacete, porque esse capacete ele aumenta o índice de flexibilidade dos vasos cranianos, diminui o índice de resistividade e também ele age na pressão sistólica e diastólica dos vasos. Ou seja, ele previne futuros acidentes vasculares cerebrais, ele previne Alzheimer, ele previne qualquer tipo de demência, ele melhora a dor de cabeça, entendeu? Ele vasculariza porque aumenta a quantidade de óxido nítrico dentro do crânio, ele melhora o sono quando usado à noite, porque a luz vermelha, ela é específica para aumentar o sono, estimular a melatonina, certo? Então, um mecanismo de ação, para que as pessoas entendam qual seria o mecanismo de ação. A luz, portanto, ela vai fazer com que o seu endotélio vascular tenha um relaxamento. Exatamente. A luz, então, essa luz aqui que vocês estão vendo é a luz de LED vermelho. A que a gente não vê é o infravermelho. O infravermelho ele penetra mais profundamente.
O LED vermelho é menos profundamente. Então, essa luz, ela vai desintoxicar, antioxidar e desinflamar. E ela vai jogar óxido nítrico, vai aumentar a flexibilidade dos vasos, vai aumentar a capacidade de funcionamento do cérebro. Certo? Então, a gente coloca, ele tem um timer específico, e aí fica aqui 7 minutos, e eu utilizo ele para aumentar a quantidade de mitocôndrias também. Porque ele Já tem aumenta uma paciente sua, provavelmente, que disse que além do capacete, também tem a faixa de LED. Me dê a faixa. A faixa de LED eu utilizo em conjunto com o capacete, porque ela também é de infravermelho e de LED vermelho, mas eu coloco seguindo os princípios da homotoxicologia, que é uma medicina alemã, que foi designada por um médico chamado Heckweg, e que a gente faz uma drenagem e desintoxicação dos órgãos drenadores primários da gente, que são intestino, começa nessa ordem, intestino, fígado, rins e pulmão e depois a pele. Porque para ele, para a homotoxicologia, que é uma medicina homeopática que tira as toxinas do corpo, ele diz que toda doença começa nos intestinos. É interessante que na acupuntura também fala isso, na fisioterapia integrativa fala isso, na medicina também integrativa fala isso, né? Eugênia, dona Soninha que está aqui, está perguntando que nós não estamos agora mais falando em prevenção. Vamos fazer, enfim, a prevenção seria terciária agora, tá? Não é primária nem secundária, é o paciente que já teve um AVC. Então a pergunta é, o paciente teve um AVC e tem sequela, e tem, na verdade, movimento involuntário no braço e na perna. O que você faria com esse paciente para não responder essa dona Sônia que está nos acompanhando agora? Dona Sônia, a primeira coisa que eu faria na senhora seria a terapia neural. Por que, dona Sônia? Porque é uma terapia de rápida, eficaz, né? Bem rápida. Não que as outras não sejam, as outras são super eficazes também. Mas, normalmente, quando o paciente chega em simpaticotonia, todo mundo que chega aqui para mim chega assim, porque se não tivesse em simpaticotonia, estava em casa bem feliz, radiante, sem dor, sem sentir nada, não é mesmo? E aí, quando esse paciente chega em simpaticotonia, eu sei que o sistema nervoso está alterado. E a senhora, pós-AVC, quer dizer que a senhora está inflamada ainda. Não quer, a senhora teve o AVC, mas não quer dizer que a senhora desinflamou. Então, a senhora está inflamada. E a inflamação provém do sistema nervoso simpático, desse desequilíbrio. Então, eu faria de imediato a terapia neural. Faria toda a avaliação, obviamente. Faria esse exame com a senhora do NeuroExpress para ver em que nível que a senhora está de equilíbrio ou desequilíbrio. E daria energia para a senhora. Através da fotobiomodulação, estimularia seu vago. Então, você quer me dizer que esse paciente que tem uma doença já neurodegenerativa, quer dizer, se ele teve um AVC, ele já tem uma neurodegeneração, você tem como melhorar esses movimentos involuntários. Porque ela coloca aqui agora, acrescentando, ele já tem 3 anos de AVC, já fez tudo e os neuros dizem que não tem cura. É uma palavra também que eu queria aqui, antes que você falasse, explicar. Dona Sônia, cura é uma palavra meio pesada. O que nós devemos procurar na nossa vida é o equilíbrio, tá? Isso. Então, mesmo nos pacientes com AVC, que é uma doença crônica, ou nos oncológicos, ou nos cardiovasculares, o que nós fazemos na medicina integrativa é o equilíbrio, não é a cura. Por isso que eu agora quero que você explique para ela exatamente isso. Quer dizer, você tem como melhorar, não curar, mas você dá um alívio, uma qualidade de vida muito melhor nesse paciente com neurodegenerativa. Isso, exatamente. Porque a partir do momento que a gente equilibra o corpo do paciente, ele vai sentir mais bem-estar, não vai sentir dor, porque provavelmente ela deve ter dor, não vai sentir ansiedade. E se a gente tira ela dessa simpaticotonia, desse estado de luto ou fuga, desse estado de tensão o tempo inteiro, de não desligar, porque paciente para chegar a ter AVC é porque ele não desliga. Né, dona Sônia? Depois me fale aí no comentário. Não desliga.
não desliga a mente, que a gente fala. É um paciente, nós capota, mas não breca. Tá ali botando 1 milhão de coisas junto e não melhora, não desliga. Então, eu iniciaria com a terapia neural, que vai equilibrar o sistema nervoso, e continuaria com um plano de tratamento com a senhora para dar aporte de mitocôndrias para estimular o seu nervo vago, que é o nervo principal do parasimpático, e para liberar todo esse trajeto entre o cérebro e o intestino, que faz parte do nervo vago, a fim de a senhora ficar em equilíbrio, que é justamente o que a gente quer, é um equilíbrio do seu sistema. Nós temos a paciente comum, dona Ireuda, né, grande amiga nossa, que coloca uma coisa muito interessante para as mulheres. Quer dizer, ela me pergunta assim, ajudou a crescer cabelo. Quer dizer, qual é a mulher a partir dos 40 anos que não reclama de queda de cabelo? Quer dizer, você consegue também, com essa fisioterapia integrativa, fazer um crescimento do cabelo, aumentar o cabelo? Esse capacete, inicialmente, ele foi para crescer cabelo. Ele foi designado por uma firma, por uma empresa aqui no Brasil, Cosmedical, para crescer cabelo. E ele foi modificado para ele penetrar mais profundamente no crânio. Então, na verdade, ele penetra e ajuda por conta da oxigenação que faz dentro do cérebro e, claro, no couro cabeludo. Entendi. Então, na verdade, o que você faz hoje, agora, como o doutor Salgado, tá? Ele entrou em sua vida e como ele mudou em você? Porque você também tem um aparelhinho que ele usa, que é um pequenininho, que você diz que é russo. É um branquinho pequenininho. Sim, sim. Ele está aí do seu lado? Isso, esse aqui. É o Miltapod. E o que é isso? Esse nome é complicado. Esse aparelho aqui, ele é um aparelho que emite a frequência eletromagnética do Sol, junto com LED e infravermelho. Tem vários tipos de programas. Aqui tem programa para desinflamar, para melhorar a dor. Tem programa para a gente aumentar o nível de serotonina, de GABA, de acetilcolina. Para quem não sabe, a acetilcolina é um neurotransmissor que fica ajudando o parasimpático a funcionar melhor, o GABA também. A serotonina é o hormônio que é produzido também pelo intestino, a maior parte do intestino, e também pelo cérebro, e é responsável pela sensação de prazer. Então, aqui tem vários programas que a gente pode utilizar, porque esse aparelho vem com vários protocolos. E a gente faz semanalmente, né? Normalmente, esses tratamentos em fisioterapia integrativa, eles duram, em média, de 3 a 4 meses, porque a partir do 4º mês é que novas células sanguíneas são formadas pelo rim e vêm novas informações para o nosso corpo. Então, não adianta ter pressa. As pessoas não têm pressa para se adoecer, o que eu vejo é isso. Agora, na hora da gente começar a fazer algo para o corpo melhorar, tanto como orientação dentro do consultório quanto fora do consultório, porque o estilo de vida também conta, viu, gente? Não adianta a gente fazer tudo e não modificar nossos relacionamentos, não modificar o nosso dia a dia com relação à nossa atividade física, à nossa alimentação, o nosso sono. Então, tudo isso, junto com o que a gente faz aqui, junto com essa... faz com que o paciente incorpore. O desejo é de que o paciente incorpore a informação benéfica, a informação positiva, para modificar seu hábito e modificar sua saúde. Então, esse aparelho é mais uma tecnologia que eu utilizo aqui, junto de outros tantos mais que eu tenho aqui do nervo vago. Eu tenho também os óculos. A gente utiliza esses óculos aqui, parecendo uma espaçonave, assim. Isso, mostra pra gente os óculos aí. Para regular o relógio biológico. Desliga a luz aí. Ah, mas não vai dar. Aqui, ó, para regular o relógio biológico. Essa luz aqui, ó, pode ligar agora. Fica indo diretamente no núcleo supraquiasmático, que fica lá no hipotálamo e que regula o nosso relógio biológico. Ou seja, pessoa que não dorme direito, de manhã amanhece, ó, toda com cortisol lá embaixo, né? Aí, sem energia. A gente coloca aqui os óculos e ele vai regular de forma natural o seu relógio biológico. Então eu tenho
visto, eu estou vendo agora que pacientes nossos em comum, que se você não sabe, você melhorou muito o sono rapidamente. Explica melhor que todo mundo tem um pouco de problema de sono, tá certo ou não? Certo, todo mundo. É engraçado que tem uma paciente nossa, ela vai para a clínica com as 3 malas, rindo. Quer dizer, você, na verdade, utiliza uma série de tecnologias que, na verdade, não são comuns, é tudo muito novo, tá certo? Que é baseado no seu professor, no seu orientador, que é o Dr. Afonso Salgado, tá? E que encaixou perfeitamente na medicina integrativa, porque o sono está aqui, tem uma paciente nossa, tem uma paciente também nossa que tinha doença oncológica crônica, tá? Que são suas colegas de fisioterapia, inclusive, tá? Que tiveram melhoras ótimas. Agora me explica o seguinte, eu fui você melhorou minha qualidade do sono, você melhorou a dor, como você falou hoje, de um paciente comum nosso, hoje. E qual é a regularidade que eu preciso estar com você para que você me mantenha equilibrado e saudável? Então, a maior parte dos pacientes que eu atendo, todos que vêm estão necessitando de energia, de mitocôndrias, e estão com um sistema nervoso alterado. A regularidade é normalmente 2 vezes na semana, durante um período de pelo menos 3 meses. Porque já tem estudos falando que é de 4 a 12 semanas que nós conseguimos fazer com esses recursos que eu utilizo, que são de fotobiomodulação, que são de equilíbrio do sistema nervoso, que ainda tem mais um equipamento que eu quero mostrar também, que a gente vai ter a melhora. Mostra pra gente o aparelho. Se a gente fizer menos tempo do que isso, então não surte o efeito determinado que a gente quer. Surte o efeito naquela hora, mas a gente não tratou o paciente como um todo, né? Então, esse daqui é um óculos chamado de Brain Tap. A gente coloca assim e por aqui vem luzes que vão entrar pelos olhos, tem a fotobiomodulação, tem as luzes que vão entrar pelos ouvidos e aqui nada mais é para regular também o sistema nervoso autônomo. E vem uma programação de um médico chamado Stephen Porges. Na verdade, não, nem é de Stephen Porges. É de outro médico, que eu esqueci o nome aqui agora, que ele estudou esse aparelho aqui só para regular o sistema nervoso autônomo. Então, ele tem várias frequências de músicas, tem também monólogos, né? Ele fica falando, ativando um lado do cérebro, outro lado do cérebro também. Então, isso aqui também eu utilizo dentro dos meus tratamentos. Eu utilizo todos esses equipamentos para as pessoas que vêm fazer o tratamento continuado, esse de 3 meses. E, se houver necessidade, na sessão individualizada, para aqueles que não podem por conta de tempo, muitas vezes, a maior parte das vezes por conta de tempo, eu faço individualizado um equipamento ou outro, dependendo da necessidade, junto com o tratamento de base, que é a microfisioterapia ou também a terapia neural, juntamente com a osteopatia. Iracema coloca uma coisa interessante aqui, que são tecnologias muito novas, tá? Mas que, na verdade, tem que ter humanidade. Explica para mim a humanidade aí que você tanto fala. Transforma a humanidade em fisioterapia integrativa para a gente. Porque atrás dos equipamentos sempre tem um operador, não é? Então, nesse caso aqui, o que ela está falando, a Iracema é minha paciente há mais de 20 anos. Não, mais de 20 anos, 20 anos. Mas, assim, não direto, né? Então, a gente tem que ter o coração de querer melhorar o paciente, né? A gente não pode ser só mercantilista, capitalista, aquela coisa de... Capitalista, né? Aquela coisa de jogar o tratamento para o paciente ali fazer por fins monetários. E sim, querer que o paciente melhore. É isso. Mas eu queria que eu visse você, na verdade, o que você sempre coloca é que a dor crônica, o doente crônico, tem um fator vagal que é indeficiente, quer dizer, a questão emocional que você tanto fala no seu dia a dia, que é a humanidade e emoção, que eu acho que é isso que ela quis dizer. Ah, tá. Poliana fez uma pergunta aqui agora. Boa noite. Ela operou as mãos e tudo voltou. Provavelmente ela deve ter operado de síndrome do carpo. Fala um pouco de síndrome do carpo, que é uma dor crônica também. E por que voltou tudo?
Ô, Poliana, olha só, o médico foi só no seu sintoma, sendo que a síndrome do túnel do carpo, ela sai daqui, ó. O problema vem da cervical. Isso na fisioterapia convencional, certo? Então, a gente sabe que toda raiz nervosa que sai da cervical, ela vem suprir os membros superiores. A síndrome do túnel do carpo, ela é a compressão do nervo mediano, que dá uma diminuição de musculatura e dá parestesia, formigamento ou paresia nessas regiões aqui, desse dedo para cá, certo? Então, quando o médico faz uma cirurgia somente no local onde o nervo está comprimido e não vai na causa, então o problema volta. Então, nós estamos aqui para trabalhar na causa do seu problema. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a sua cervical, trabalhar todo esse trajeto da cervical para os braços e trabalhar as suas cicatrizes agora. Agora você gerou mais um problema, que são as cicatrizes. Que retém energia, que paralisa a energia, é isso? Que faz a manutenção da dor, do sintoma da simpaticotonia. E vendo sem ser a luz da terapia neural, uma cicatriz diminui a mobilidade do local. E aí faz uma aderência. E a aderência faz com que as estruturas que perpassam por ali não façam seu serviço da maneira adequada. Entendeu? Então, a gente vai precisar restabelecer todo esse trajeto seu aí. Desde a cervical. Não podemos esquecer também da falta de massa magra, do desequilíbrio um pouco do corpo, quer dizer, um lado ser desalinhado do outro. Tudo isso... Da parte biomecânica. Isso, que a gente está falando muito da questão que você é muito, como eu vou dizer para os pacientes, você traz tecnologia muito nova. É. Você fala de coisas complicadas, né? Mas, na verdade, a gente tem que lembrar do que é simples. Sim, tá? claro. Aqui, eu não deixo de olhar o paciente como um todo. Eu não deixo de ver se ele tem uma diferença de perna. Eu não deixo de ver se ele tem um ombro congelado. Mas é porque, como a fisioterapia ela evoluiu tanto, então, se a pessoa tem uma diferença de perna, por exemplo, e não sentia dor antes, por que ela está sentindo dor agora? Entendeu? Vem essa pergunta. Então, eu vou primeiro trabalhar com as técnicas que eu disponho que trabalham a causa. E se aquela dor do paciente não melhorar, aí eu digo, vamos colocar uma palmilha aqui agora? Porque muitas vezes, como eu falei no início da live, eu coloco a palmilha e não trabalhei a causa do problema. Que pode ser uma cicatriz, pode ser emocional, pode ser no dente. Entendeu? Então, realmente, a gente vai juntando as informações. Cada paciente é único, não tem um protocolo específico. Portela está perguntando aqui, no meu caso como atleta, e você vai mostrar para ela um vídeo, na verdade, tá? Que eu acho que por isso que é melhor o depoimento, porque você vai ver. Eu, no meu caso como atleta, sinto dores ao iniciar os treinamentos. Nesse caso, a terapia neural poderia me auxiliar, e aí aquele vídeo do nosso atleta campeão poderia entrar nessa explicação. Com certeza, com certeza. Aí, Portela, eu tinha que fazer uma avaliação em você, entendeu? Porque eu não sei se você tem alguma cicatriz, se você tem algum distúrbio na parte intestinal, eu não sei se você tem alguma questão psicossomática, eu não sei como é que está seu nível de mitocôndrias, eu não tenho como, da mesma forma como o médico não tem como, determinar um tratamento para um paciente que não foi avaliado, entendeu? Mas ela pergunta se pode auxiliar. Pode, com certeza E pode. conta pra gente aquele caso, então, já que a gente vai botar o vídeo depois do nosso atleta, o que aconteceu? Ele chegou com o quê e o que ele sentiu? Atleta de alto rendimento. Né? Esse atleta ele me chegou com muita dor em joelho, na face interna de joelho esquerdo, e ele tinha uma competição 3 dias depois. Ele não conseguia nem pisar, ele estava com dor a nível 10, uma escala de dor de 0 a 10. E aí eu fiz o teste que eu utilizo aqui, que é o do Bidort, que é um teste quântico, para avaliar na terapia neural de onde é que está vindo a sintomatologia dele. E nesse teste constatei que eu tinha que abordar a boca com os dentes, porque não sei se vocês sabem, quando um time de futebol
do exterior vai escolher os seus jogadores, a primeira coisa que eles fazem é pedir para o jogador abrir a boca para ele olhar os dentes. Então, houve um erro muito grande na medicina quando se tirou a boca de dentro da medicina e na odontologia quando se tirou o corpo, porque nada pode ser separado. Por isso que está aí a medicina integrativa e a fisioterapia integrativa também para juntar tudo. Então, o Felipe, ele tinha aparelhos dentro da boca e ele me disse que antes nunca havia tido nada. Depois que colocou esses aparelhos, ele começou a sentir dores aqui, dores acolá. Então, no teste deu problema na boca, no teste deu um problema relacionado à cicatriz. E quando eu fui na boca e fui na cicatriz, a dor dele baixou quase que 80%. E para finalizar, eu fui no local da dor. Aí no local da dor, no joelho, coloquei a terapia neural lá e ele saiu zerado. Então, para mostrar para vocês que muitas vezes o sintoma, a causa do sintoma, está longe do sintoma. Então, esse vídeo, fiquem tranquilos que existe o depoimento do atleta, vai ser muito engraçado, inclusive, porque ele não imaginava o quanto iria melhorar e a rapidez, e chega a ser engraçado, e vocês vão ver que a gente vai colocar esses vídeos para vocês. Dona Soninha, que está aqui, ela linka também muito ainda a fisioterapia, ortopedia, artrose, síndrome do carpo, cirurgia, tá? Então, aí eu posso também ajudar dizendo que, lembra sempre que o esqueleto precisa de um concreto, e o concreto é o músculo. Isso. Se você não tiver musculatura, você não vai ter equilíbrio, você vai ter carpo, você vai ter artrose. Inclusive, você pode botar uma órtese, prótese, que nada vai acontecer. Era perguntas para você. Você está de acordo ou não? Eu estou de acordo que a gente tem que fortalecer a musculatura dela, né? E a gente tem que fazer músculo justamente para poder sustentar essas articulações. E que também, dona Soninha, a senhora precisa mudar um pouco a percepção que a senhora tem em relação à senhora e o mundo. Porque aí eu já estou falando, viu, dona Soninha, com relação à leitura biológica. Porque a dor, toda essa questão aí que a senhora está me passando, das artroses, etc. e tal, tem muito relação com como é que a gente se percebe no mundo, além das questões físicas, musculares, né? Além das questões também do sistema nervoso. Então, você fala de coisas tão novas que às vezes um colega nosso, Márcio, um abraço, Márcio, tudo bem? Ele é um estudioso também em ozonoterapia e ele fala o que o colega médico não sabe nada de ozônio. E você acabou não falando de ozonoterapia. Você usa ozonoterapia no seu dia a dia também? Também utilizo quando necessário. A maior parte das vezes é necessário. Eu uso associado à terapia neural muito, porque aí já faz diminui um pouquinho a dor do ozônio, né? Quando a gente coloca a nível de músculo, a nível de músculo mais, né? Porque a articulação não sente dor, não. Nem a nível retal, nem auricular. Então, eu utilizo no objetivo de desinflamar também, de desintoxicar e antioxidar. Então, associo porque sempre quem vem com dor, eu tenho que tratar o intestino. E o ozônio também é muito bom para tratar o intestino, né? Para desinflamar o intestino. Eu queria agora que você falasse esse nosso novo projeto que a gente vai ter, que a gente estava conversando esses dias, com o nosso grupo, eu, você, Deise, Tiziana e todo mundo que trabalha conosco, Maiana, Ian, que na verdade é fazer um núcleo, tá? De medicina integrativa para pacientes em tratamento oncológico. Por que pacientes oncológicos inicialmente? Porque o câncer nada mais é do que uma doença crônica, né? Do que uma inflamação que atinge vários sistemas, né? Então, o câncer é o fim de linha, vamos dizer assim, em aspas, né? Quando a pessoa está com câncer, que é uma doença multifatorial, então a gente já abarca todos os outros pacientes que vêm antes de chegar a essa patologia, né? No caso, a esse estado, né? Porque quem pensa que câncer fim de linha é a morte, hoje mesmo eu atendi um paciente com câncer e ele diz que fazendo só o tratamento ele não está surtindo efeito e ele já está chegando num estágio de ficar desanimado.
Então, ele ficou muito animado, a esposa dele que me trouxe ele com essa consulta, porque ele ouviu coisas, como você mesmo está falando, e eu acho que quem está nos vendo também está vendo muita novidade aqui. Ele ouviu coisas que disse, nunca ninguém me falou isso. Então, a partir da anamnese, eu vi qual foi o ponto gerador do câncer dele. E ele se conscientizou disso. A partir do momento que a gente se conscientiza do nosso problema, do que gerou, que está no nosso inconsciente, a gente tem a capacidade de fazer o nosso organismo modificar as células. Entendeu? Então, esse paciente ele veio com câncer, com carcinoma espicular, isso. E ele está fazendo muito tratamento e veio buscar a fisioterapia e a medicina integrativa para usar ozônio, para usar essa parte da terapia neural. Hoje mesmo eu fiz a terapia neural nele, ele já saiu melhor. E ele vai fazer todo esse acompanhamento também conosco, porque a gente precisa dar força ao organismo dele para ter resiliência, para jogar para fora esses traumas aí, tóxicos, físicos, químicos e emocionais que a gente chama aqui na fisioterapia integrativa, para melhorar e equilibrar o organismo. Então, o que eu quero dizer para todos que acompanharam, né, vamos dar um pouco de descanso, que hoje é Bonfim, né? O pessoal foi lá na igreja, já curtiu muito. É que nós vamos ter um serviço agora, em breve, para tratar esses pacientes com dor crônica, oncológicos, doença autoimune, porque os resultados que nós estamos tendo são muito satisfatórios. Então, estão tendo a gente muito felizes, tá? O retorno muito rápido, tá? E o resultado interessante. Então, hoje eu quero dizer para vocês que em breve nós teremos esse serviço em que nós trataremos nada mais o que já fazemos, só nós vamos divulgar e colocar essa coisa para vocês, a nível de imagens, de divulgação de pacientes que melhoraram, tá? Então, eu agradeço a doutora Maria Eugênia por essa tecnologia que ela está nos trazendo, tá certo? E essa que está tendo um resultado muito grande nos pacientes, tá? Para mim, fantástico, tá certo? Quer dizer, nunca esperei a fisioterapia que me levou à cirurgia há 35 anos atrás. Hoje está com um raciocínio completamente diferente. E eu fico muito feliz porque, na verdade, nós estamos como vanguarda. Porque quando eu vou fazer minhas pesquisas, meus estudos, o que eu vejo de fisioterapia integrativa é coisa de 2015, no mínimo, para cá. 2021, os grandes serviços a nível de mundo estão começando agora. Então, nós somos vanguarda nessa área de medicina integrativa, de fisioterapia integrativa, tá certo? Na verdade, nutrição integrativa, quer dizer, a saúde integrativa. Voltar a tratar o corpo como um todo. Entender que o corpo não tem às vezes que ser estudado por especialistas, óbvio, que tem que se utilizar medicação, às vezes, óbvio, mas que nós estamos conseguindo muito bons resultados, tá? E em breve a gente vai lançar essa ideia nossa, né? Quer dizer, juntar esses pacientes e publicar esses casos. E, na verdade, nós vamos mostrar o quanto nós trazemos de benefício e a alegria que isso nos traz também. Agora eu quero que você fale para todo esse pessoal que nos acompanhou hoje, nesse dia que é feriado, né? Hoje é feriado, é dia de Bonfim, é dia de baiano. O baiano diz que adora ir lá para o Bonfim andando, tá certo? Dê agora você que fala para finalizar essa live. Foi um prazer ter vocês conosco e a doutora Maria Eugênia falando tanta novidade aí para gente. Então, gente, eu gostei muito de estar aqui com vocês, gostei muito da oportunidade também para poder esclarecer e também mostrar o que está à disposição aqui na clínica de Dr. José Araújo, porque eu atendo aqui na clínica dele, e eu espero que isso seja uma luz para vocês, que muitos de vocês que estão aí acham que seu problema é incurável, que é o que mais aparece aqui. Todo mundo já passou por um bocado de médico, nada deu certo, e aí vem parar aqui, tanto nele quanto em mim, né? Ou vem nele primeiro e depois vai para mim, ou vem em mim primeiro e depois vai para ele, né? Porque a gente trabalha se complementando. Então, eu acredito que isso foi só a pontinha do iceberg, para que vocês saibam mais ou menos a linha de trabalho que a fisioterapia integrativa tem aqui
personificada por mim aqui, né, no caso. E eu deixo até essa ideia aí para você, doutor José Araújo, a respeito de a gente até falar em outras lives separadamente sobre cada coisa, se for interessante, se vocês também acharem que é um bom assunto, né? Porque eu acredito que foi muita informação, eu acredito que tenha sido muita informação realmente, e é muita informação mesmo. É um mundo novo, mas esse mundo novo é um mundo que é maravilhoso, é um mundo que me deixa muito feliz, porque eu vejo na face de cada paciente que sai daqui a alegria de retomar sua vida, retomar muitas vezes não só um corpo sem dor, mas uma alegria de viver, entendeu? Porque a maior parte das pessoas que vêm aqui já estão assim, já fiz tudo, não adianta nada, estou tomando esses remédios todos e tal. E a gente vê na alegria, no sorriso de cada um, aquele estímulo para continuar. E é esse que é meu combustível, sabe? Então, eu deixo essa ideia no ar para poder a gente falar mais a respeito de cada tratamento, né? Para poder a gente aprofundar cada tratamento e mostrar cada tratamento os seus benefícios, né? Na saúde integral, né? Porque o objetivo é tratar o paciente, não a doença. Só para finalizar a última colocação de Dona Soninha, preço acessível, sempre a questão de financeira. Que ela fique tranquila que, como todo mundo já sabe, nós trabalhamos, na verdade, para melhorar vocês. E fique tranquila, pode entrar em contato, que é acessível, tá? E, por um lado, eu sempre digo que o caro e barato é complicado você avaliar, porque você vai tratar com saúde, mas isso não é teoria, não. Na prática, eu posso dizer para vocês, nós não tratamos de milionários, nós não tratamos de pessoas artistas, nem grandes. Não é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós trabalhamos com pessoas humildes. O que nos interessa é trazer saúde para essas pessoas, independente, e não são ricas. Então, Soninha, pode ter certeza que você vai conseguir fazer o seu tratamento. Mais uma vez, doutora Maria Eugênia, obrigado a todos. Um abraço, tudo de bom para nós.